ninguém se sente confortável em uma relação de amizade, uma relação de namoro. Ninguém se sente confortável em um tipo de relacionamento que tem essa inconstância. Você pode até ter um amigo que hoje você tá massa com ele, conversando e tal, e aí quando chega, daqui a uma semana esse amigo seu some. O amigo pode até pensar, poxa, ele é inconstante assim comigo, mas eu tô aqui pra amizade. O dia que ele quiser vir conversar comigo, estou aqui. E Deus é a mesma coisa, você falando agora aí do livro de Reis, Deus está no lugar dele, assentado no trono. Você que resolve ser inconstante, você que resolve ficar nesse sobe e desce aí dessa montanha russa. Chama no PV, vamos nos conectar. Palavra de vida para edificar. Chama no PV, uma conversa sincera sobre fé, vida e propósito. Fala galera de Cristo, começando mais um podcast Chama no PV, uma conversa sincera sobre fé, vida e propósito. E aí, dona Carol? Tudo bem com vocês? Nosso papo hoje é sobre montanha-russa. Já foi no parque de diversão? Uau! Montanha-russa. Passo Mais longe. conhecida... Pior que ele passa longe mesmo, gente. Montanha-russa, mais conhecida como inconstância espiritual. Por que será que um dia a gente está pregador da palavra, como Paulo, estamos como Moisés, como Pedro, ou não, né? E às vezes a gente está frio na fé, desanimado. Por que acontece essa inconstância, esse sobe e desce na nossa vida espiritual? E aí, para falar disso, a gente pode começar falando de vida comum, né? Você se considera constante ou inconstante? A gente vai tocar logo num ponto que eu acho que é o cerne da questão. Atividade física. É atividade física agora? A atividade física eu tento, gente. Eu tento ser constante. Eu sou melhor do que essa pessoa aí, ó. Sim, com certeza. Bem melhor. Eu gosto. O que às vezes me atrapalha um pouco é a rotina. É os outros afazeres. Talvez se eu conseguisse organizar de uma forma melhor, fosse mais constante com a atividade física. Eu desconfio de que eu tenho uma parada chamada hiperfoco. Você desconfia? É mesmo, querido? Algum psicólogo aí para me ajudar nesse papo? Eu desconfio, mas minha esposa tem certeza, né? Absoluta. Pois é, galera. E aí, numa desse tal hiperfoco, num momento de término de relacionamento, eu resolvi ir para academia. E nessa de ir para academia, foi assim, todo mundo começa a academia segunda-feira. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava numa quinta-feira, deitado na cama, refletindo sobre a vida. Carol, me deixou! Não foi bem isso. Ela se achando. Eu refletindo na vida e tal, deitado, tinha acabado de chegar do trabalho e falei assim, vou para academia. E aí fui para academia, desci, né? Bom que era uma academia no prédio, não era a academia do prédio, mas era no prédio. E aí fiz minha matrícula ali, e de lá mesmo eu lembro até hoje, eu peguei uma bicicleta, fui até uma loja de suplementos, comprei suplementos, eu falei, o que é que tem de melhor disso? O que é que tem de melhor creatina? O que é que tem de melhor whey? Melhor BCAA e tal, fui. E aí eu fiquei, cara, todos os dias, até se recomenda que tenha um dia de descanso. Eu não tinha um dia de descanso. Obviamente descansava grupos musculares. Eu sei que em 3 meses já existia algum resultado, e óbvio, o que é que eu ouvi de quase todas as pessoas? Tá tomando bomba, mas não era, o tal do hiperfoco acabou canalizando isso, os suplementos também, obviamente ajudaram a fazer a coisa certa e tal, só que depois de 1 ano e alguns meses, eu lembro que fui para acampamento, ainda dei umas corridas e tal, para manter, mas disse assim, eu vou comer isso, as coisas que eu tinha parado de comer, eu resolvi comer, digo, depois eu volto. Eu tinha ido para um aniversário também, comi doce como que. E aí, pronto, depois é como se o tal do hiperfoco fosse embora.
e até hoje minha esposa me cobra. Não, depois, sabe o que aconteceu? A gente voltou a namorar e nunca mais eu vi esse rato de academia. Não sei. Cadê? Não sei. E aí eu passo, sim, às vezes, tipo, geralmente quando a gente em prédio, aí você tem lá 3 meses. Fico 3 meses e tal, e 3 meses o quê, Ramon? Sim, lá no... Gente, quando a gente casou, a gente pagou um plano anual de academia para os dois. A Ramon não foi 1 mês. Eu também não fui muito, não, mas pagamos um plano anual. A gente deu, assim, de presente, a gente ofertou esse valor na academia, porque nós não fomos. E isso... Somos inconstantes em relação à atividade física. E aí, essa inconstância na vida, de alguma forma, ela pode ser refletida espiritualmente, na nossa vida com Deus. E, cara, ainda falando de vida comum, imagina você estar com alguém, né, que um dia te ama, no outro dia não te ama, passa uma semana sem falar o telefone, né, você está namorando e tal, e aí a pessoa está enjoada, 15 dias sem te ver, depois volta, no outro dia faz uma grosseria. Imagina você trazer isso para a sua vida com Deus. É o que muitas vezes a gente faz. E Tiago fala, no capítulo 1, a partir do verso 6, ele fala que quem tem mente inconstante, quem tem mente dividida, é instável em tudo que faz. Se você tem uma mente dividida em qualquer área da sua vida, em relacionamento, em atividade física, ora você pensa de uma forma, ora você já mudou de ideia, você é instável em tudo que você faz. Você não é constante, você não é firme nas coisas que você se propõe a fazer por causa da sua mente. E, biblicamente, a gente vê o retrato da nossa história que está ali retratada em alguns personagens. E aí, o que é que você me diz? O que é que você lembra? Assim? O livro de Juízes, ele conta a história, né, do povo hebreu em um determinado tempo, e eles eram completamente inconstantes. O livro de Juízes fala sobre os juízes que governaram aquele povo, e eles viviam uma vida cíclica. Eles não viveram uma vida constante. Como assim uma vida cíclica? Eles pecavam muito, se misturavam com outros povos, faziam aquilo que Deus tinha orientado a não fazer. Aí sempre se levantava um povo que oprimia eles. Quando esse povo se levantava, eles clamavam, pediam a Deus para que enviassem um libertador. Tipo uma criança. Não, pai, eu prometo que eu não vou desobedecer mais, mas por favor, pai, me dá esse presente agora. Pois é, criança, né? Acho que nosso episódio anterior você deve ter assistido sobre maturidade. Mas o povo hebreu, aquele povo que já tinha passado por tanta coisa linda, já tinha vivenciado tanta coisa maravilhosa, eles pecavam, desagradavam o coração de Deus, se levantava um povo para oprimir eles. Eles clamavam a Deus, Deus mandava um libertador. Aí a gente lembra de Otoniel, a gente lembra de Débora, a gente lembra de Sansão, Gideão. E o Senhor mandava um libertador, faziam coisas maravilhosas. E aí aquele povo agradecia a Deus. E eu acredito que eles passavam um tempo, sim, guardando as promessas, um tempo tentando viver bem. Mas aí o tempo ia passando e aí eles voltavam para aquela vida cíclica. Pecavam, desagradavam o coração de Deus, vinha um povo e oprimia eles clamavam por um libertador, Deus mandava um libertador, mas aí voltava tudo de novo. Se não me engano, Sansão foi o último juiz. E é interessante que isso continua lá no livro de Reis, só que agora refletido nos próprios reis. Você vai ver alternando, e fulano de tal fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, às vezes, tinha um governo curto e acontecia um monte de coisa, rebeliões, invasões, perdiam guerras. E aí, de repente, se levantava outro, né? Exemplo, Josias. Josias foi um cara que, algo que me marca muito dele é quando, eu até já fiz uma ministração com esse tema, achei o livro, né? Josias, ele manda derrubar os postes ídolos dos altares de Baal, e tal, e de repente um dos seus servos vai ali revirando as coisas, ele acha um livro. Que livro era esse? A palavra de Deus. E aí ele começa a instituir para que aquela palavra ela fosse lida para as pessoas, e aquilo transformava de alguma forma a sociedade.
E você vê isso no livro de Reis, constantemente. Reis que alternavam nessa coisa de servir ao Senhor, depois estavam embaixo, depois estavam em alta. E, infelizmente, isso reflete em nós até o dia de hoje, né? E a gente volta um pouco no que você falou no início. Ninguém se sente confortável em uma relação de amizade, uma relação de namoro. Ninguém se sente confortável em um tipo de relacionamento que tem essa inconstância. Você pode até ter um amigo que hoje você tá massa com ele, conversando e tal, e aí quando chega, daqui a uma semana, esse amigo seu some. O amigo pode até pensar, poxa, ele é inconstante assim comigo, mas eu tô aqui para amizade. O dia que ele quiser vir conversar comigo, estou aqui. E Deus é a mesma coisa. Você falando agora aí do livro de Reis, Deus está no lugar dele, assentado no trono. Você que resolve ser inconstante, você que resolve ficar nesse sobe e desce aí dessa montanha russa. Deus está lá dizendo, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Ele continua sentado. A nossa inconstância, a sua inconstância não altera em nada o poder de Deus, não altera em nada a majestade dele. Só quem perde somos nós. E eu creio que de alguma forma todo cristão passa por esse momento. Sim. A questão é quanto tempo dura essa inconstância e qual ciclo, com quantas, de como ela se repete, de quanto em quanto tempo. Aí você já vai ter que voltar para o episódio anterior da maturidade espiritual. Pare tudo agora. Pode dar um pause nesse episódio. Se você ainda não assistiu o que a gente falou sobre maturidade espiritual, vai ser mais edificante ainda. Porque o crente que anda o tempo todo na inconstância espiritual, ele não é um crente maduro. E falando sobre isso, aproveito para falar do livro que eu estou lançando, Firmes e Constantes. Vocês, não sei de qual a data que você vai assistir esse episódio, mas ele já está aí, já vai estar em breve aí nas principais livrarias. Você pode também, através aí das nossas redes sociais, você pode adquirir esse livro no qual a gente fala sobre esse assunto. Porque assim, quando se fala sobre inconstância espiritual, e antes de escrever o livro eu busquei assistir algumas coisas, ler algumas coisas, e eu percebo que a maioria das pessoas, quando abordam o assunto sobre inconstâncias espirituais, ser inconstante espiritual, a maioria das pessoas elas acabam rodando e ficando no não seja inconstante. Eu sei que a sua pergunta é como deixar de ser inconstante? E é sobre isso que a gente vai abordar nesse livro. Sou suspeito para falar, mas está imperdível. Você mesmo que você não seja inconstante, mas todo cristão precisa discipular alguém, precisa cuidar de alguém. Então você sendo líder, pastor, conselheiro, o discipulador, é importante você ler esse material. Eu recomendo. E aí a gente toca num ponto que eu acredito que é a cerejinha do bolo, que não é um bolo, né? Mas se a gente entender isso aqui, se a gente entender isso, a caminhada fica mais leve. A inconstância espiritual tá aí para todo mundo. Não é, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você vai viver uma vida completamente linear. Eu não acredito nisso. Mas qual a diferença? A gente falou sobre a montanha-russa. A diferença é que as pessoas vão ter durante a caminhada, as pessoas vão ter um nível de inconstância, um espaçamento na inconstância espiritual mais longo. Comecei minha caminhada cristã agora, a gente tem ali o primeiro amor, a primeira paixão, que a gente lê muito mais a Bíblia, convive muito mais com pessoas que estão caminhando mais à frente e tal. Mas aí vai ter uma hora que vai começar a apertar um pouco. Então, o período, tô super constante, tô super buscando aqui, mas agora teve um período que eu dei uma esfriada. Mas bora lá. E aí começa aquilo de novo e vai mais fundo, e vai caminhando mais fundo. Então,
durante a caminhada, esse espaçamento na montanha-russa, ele vai se prolongando. Eu vou passar mais tempo lá em cima. Pode até acontecer um momento que eu caia, mas aí eu volto lá para cima e passo um tempo mais prolongado aí. Então, não é algo que amanhã eu vou acordar e vou ser super constante até o final da minha vida. Eu preciso colocar isso na cabeça. Vão ter momentos que essa inconstância vai bater, que talvez uma dúvida, que talvez uma frieza vai acontecer, vai rolar, mas eu preciso voltar depressa. Eu não posso deixar muito tempo nesse período mais morno, mais frio. E quando a gente olha para a Bíblia, mais uma vez, eu acho que a pessoa que mais lembra isso é o apóstolo Pedro. O Pedro se reflete muito na fala dele, nos episódios com Pedro, essa inconstância. E uma das questões de Pedro, e é o que acontece com muitos de nós, é colocar a intensidade acima da regularidade. Pedro era muito intenso em tudo que ele falava. Então, no momento que Jesus vai lá lavar os pés dos apóstolos, já na reta final, ele fala assim, não, Senhor, você não pode lavar os meus pés. Aí Jesus fala assim, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí ele diz assim, então me lave meus pés, minha cabeça, meu braço, lave tudo, faça tudo. Então Pedro, ele tinha essa intensidade. Pedro era o cara que quando Jesus pergunta, e vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? E ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, uau, Pedro, né, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito Santo. Mas chega em outro momento, Jesus começa a falar do propósito dele, da morte dele, que ele ia sofrer. E aí Pedro fala, não vou deixar, eu vou para cima, eu vou tirar minha espada, eu vou fazer acontecer porque eu estou aqui. E chega na hora que Jesus vai ser preso, ele vai lá e corta, tira a espada e corta mesmo a orelha do soldado, né, do auxiliar do sumo sacerdote, o Malco. Pedro, ele tinha esses episódios, aí chega depois, e o próprio Jesus diz assim, para trás de mim, Satanás. Pedro, ele reflete muito bem sobre isso. Mas a questão é, como fazer para sair desse buraco negro, dessa inconstância espiritual? Fazer o que precisa ser feito. Uau! Fazer o que precisa ser feito. Voltando um pouquinho mais lá na maturidade, obedecer mesmo sem querer, obedecer mesmo sem enxergar nada em troca vindo para você. Precisa fazer o que tem que ser feito. Não negociar com a preguiça, não negociar com as redes sociais, ficar rolando lá o feed do Instagram e perdendo tempo com vídeo de TikTok. Precisa fazer o que tem que ser feito. E eu lembro, na questão, né, da academia, mesmo eu sem gostar, porque eu era daqueles caras que eu ficava carregando peso e eu parava para pensar, segurando o peso. Meu Deus, eu estou pagando para segurar um peso. E nesse momento aí do tal do hiperfoco, eu ia mesmo sem vontade, fazia chuva, chovia, fazendo sol, cansado do trabalho, triste, alegre, independente das minhas emoções, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, eu ia e fazia o treino, eu me alimentava bem, eu fazia o que tinha que ser feito. E nem só essa questão do hiperfoco. Tem pessoas que são tão aceleradas e tão ansiosas que caem nesse perigo, nesse buraco da inconstância espiritual, porque elas querem que as coisas aconteçam tudo para ontem. Eu aceitei a Jesus, eu tô aqui queimando por ele, e eu falo bem e tal. Não sei porque não me deram ainda o microfone na mão. Não me dão oportunidade, não me dão nem 5 minutos para eu falar aqui do amor de Deus, eu ainda não fui chamado para tal lugar. Querem ver as coisas acontecendo muito mais rápidas, e aí começa nessa vibe da inconstância e de abandonar aquilo que se propôs a fazer. Ao invés de buscar acelerar o processo de amadurecimento, eu digo acelerar de uma forma sadia, ela está buscando acelerar os resultados. E quando não vem no tempo dela, entrou no buraco. Uma das coisas que eu abordo no livro Firmes e Constantes é a questão dos sentimentos. Não se apoie em seus sentimentos. Não é sobre sentir. Então tem pessoas que vão para a igreja e falam assim, nossa, eu fui para o culto, eu não senti nada, eu não chorei, eu não me emocionei. E cara, não é sobre emoção. Não é sobre, estou aqui arrepiado. Não é sobre isso.
Ah, eu sinto que Deus não me ama mais, eu sinto que Deus está zangado comigo. Não é sobre sentir, cara. A Bíblia fala que você deve prestar um culto racional. É óbvio que, enquanto seres humanos, às vezes nós vamos sentir manifestações de Deus sensoriais. Você pode sim se emocionar, você pode chorar, mas o seu choro, a sua emoção, isso não é necessariamente uma evidência real da presença de Deus, ok? Então, não é sobre o que você sente. Não fique achando assim, ai, Deus não me ama e tal. Ou, eu tive um problema, terminei o relacionamento. Aí terminou o relacionamento, a maioria dos jovens dão uma caída na busca pelo Senhor. Outra coisa que acontece muito, principalmente com adolescente. Meu grupo, a minha galera, tem gente falsa comigo e tal, e aí eu tô me sentindo triste e para de ir para a igreja. Ou às vezes, não vou mais para o culto dos jovens, vou só para o culto de domingo porque é cheio de gente falsa. E aí você se sente triste e você vai atrelando a sua fé sobre o sentimento. Não é sobre sentir. No livro a gente vai aprofundar isso você vai perceber isso de uma forma mais profunda. Imagine se fosse sobre sentimento. Só ia ter pessoas muito felizes dentro da igreja e que caminhassem bem. Seria uma promessa de vida. Seria uma promessa de vida muito feliz, sem nenhum problema aqui dentro dessa terra. Então, para que céu? Para que sacrifício de Cristo? Para que sangue derramado? Se dependo dessa felicidade, se depende dessa alegria para ir bem, para que tudo isso? Bora voltar no tempo e cancelar o sacrifício. E é justamente por isso, ainda sobre sentir, é que você tem que ter muito cuidado com o tipo de pregação que você anda assistindo na internet, que você se interessa. Pregações que apelam para o emocional, pregações que o tempo todo está falando da realização dos seus sonhos e tal. Uma hora você vai bater a cabeça, uma hora você vai se frustrar. Porque, deixa eu te dizer uma coisa que muita gente pode não concordar, mas é de acordo com a Bíblia. Deus não vai realizar todos os seus sonhos. Os sonhos de José, que tanto se falam, não era José assim, eu tenho um objetivo de vida de ser governador do Egito. Não. Deus deu a José literalmente um sonho. Ele dormiu e aí ele recebeu ali aqueles sonhos. E aquilo ali José nem fazia ideia do que era. E lá na frente isso foi se cumprir. Então, por favor, tira isso da sua cabeça, porque muita gente também se abala emocionalmente, consequentemente, na sua fé, porque Deus vai realizar todos os meus sonhos, porque as promessas de Deus, quem tem promessa de Deus não morre, essa é clássica. E aí vê o tempo passando. Aí a promessa de Deus para as nossas vidas, o céu é a eternidade, então eu preciso deixar essa terra para viver essa promessa. A principal não bate, promessa gente, de Deus, esse papo não bate. Exato, salvação, vida eterna, ter o Espírito Santo no seu coração, habitando em você. Essa é a principal promessa. Então a pessoa, ela se frustra, a promessa não foi cumprida na cabeça dele, na fanfic dele, né? Como diriam os adolescentes, e aí ela começa a esfriar espiritualmente. Então, por favor, pare com isso, não se apoie nos seus sentimentos, não é sobre sentir. Sabe quando a gente está num lugar escuro e alguém do nada acende a luz, ou então abre a janela e a luz do sol entra? Isso lembra muito Provérbios 4:18. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus é tão sábio, tão perfeito, tão detalhista, que os nossos olhos, quando a gente está no escuro e que a exposição da luz vem de uma maneira, abrupta, dói, arde, a gente se sente muito incomodado. Por isso que a palavra de Deus diz que a luz do sol vem de pouquinho em pouquinho e vai deixando as trevas vão se dissipando, a escuridão vai indo embora. A nossa vida é dessa forma. A nossa vida é dessa forma, de pouquinho em pouquinho, vai caminhando ali na constância espiritual, dê um deslize e volta rapidamente. Eu acho que essa velocidade que você volta é o que define a sua maturidade, é o que define a sua vontade de viver os propósitos de Deus na sua vida. Então, volta rápido, vai caminhando e sabendo que as coisas vão acontecendo aos poucos. E agora uma pausa para a gente falar dos nossos apoiadores, a nossa livraria Lectio Mais, onde você encontra diversos títulos
livros que vão edificar sua vida, livros infantis, livros de estudos teológicos, ficção cristã, bíblias, bíblia de estudo, tudo isso na nossa Lectio Mais. Acesse aí no Instagram e faz o seu pedido. E Vetro Esquadrias, uma empresa especializada em vidros e esquadrias, com atendimento na Bahia e em Pernambuco. Instagram, vetro.esquadrias. E voltando para Firmes e Constantes, outro tema que a gente vai abordar no livro, tem muitos capítulos, eu estou só dando uma palhinha pequena aqui. É sobre o entendimento equivocado do amor de Deus. Como assim? A gente, por nós termos essa inconstância, e às vezes nos sentimentos também, no nosso amor, a nossa forma de amar é assim, ó, fulano me machucou. Dificilmente, não seja hipócrita, alguém te fere, alguém te trai, alguém te ofende e você vai declarar o seu amor por aquela pessoa. Dificilmente. Tem pessoas que realmente, vamos combinar aqui, que dá trabalho para você amar. E só que a gente atribui isso ao amor de Deus, e o amor de Deus ele não é assim. O amor de Deus ele não é inconstante. O amor de Deus ele não é como as ondas do mar. Então, não se apoie nisso também. Não fique achando que Deus te ama mais ou Deus te ama menos. Jesus morreu por todos. Jesus deu a vida dele por todos. E João 3,16, que é o versículo mais conhecido de todos os cristãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer por todos nós. Então, Deus amou de tal maneira. Que tal maneira é essa? Essa tal maneira é o amor incondicional. O amor de Deus é incondicional, não é de acordo com as coisas que você faz. É óbvio que as coisas que você faz são sementes, e você vai ter a sua colheita, mas o amor de Deus ele permanece inabalável. Qual a implicância prática disso? Ainda há tempo de você se arrepender. Enquanto ainda não chegou o fim das coisas, enquanto Jesus ainda não voltou, enquanto ainda não é o fim, ainda há tempo de você se arrepender. Então, sempre volte para os pés de Jesus e se arrependa, porque aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E quer saber também de uma dica que ajuda a gente, né, nessa caminhada na constância espiritual? A gente precisa se cercar de pessoas maduras. A gente precisa ter uma rede de apoio. Pessoas que estão ali ao nosso lado, que entendem essa montanha-russa e que vão ser nosso socorro. Vão ser nosso socorro no dia mau, no dia das trevas, que a gente pode se apoiar. Porque se você só tiver do seu lado uma galera que só vai te empurrar para baixo, eles podem até pensar que não, mas é só festa, só curtição, zero da palavra de Deus, você sempre vai entrar nesse buraco. Você não. Tem gente até que tem. Eu tenho meus contatinhos da igreja, mas também tenho meus contatinhos lá de fora, quando eu quero ir para o mundo, quando eu quero farrear, quando eu quero fugir dos princípios bíblicos. Mas você precisa cortar o relacionamento, cortar o fio aí que te liga a essas pessoas. Talvez por enquanto, né? Quando você for mais maduro, você pode até voltar para essas amizades, mas assumindo uma postura de a pessoa que é referência. Mas você precisa se cercar de pessoas que fazem diferença. Jesus, claro que ele era referência, mas ele trouxe os discípulos para perto dele. Eles largaram as suas funções, deixaram de ser pescadores, deixaram de ser coletores de imposto, porque Jesus foi o centro da vida deles, e a essência de Cristo passou para a vida deles sem ter barreira nenhuma. Então foi um treinamento, foi uma imersão na vida cristã, e aí após isso cada um foi para um canto para que outras pessoas se aproximassem deles, para que fossem essa referência. Então, a gente precisa se cercar de pessoas que nos ajudem nessa caminhada. E aí eu te digo, cara, óbvio, não seja inconstante, mas sabendo já que você pode passar por momentos de fraqueza, quando você estiver lá na crista, né, com aquela chama, geralmente o jovem pós-acampamento, pós-congresso, ele está
né? Lá em cima, eu vou evangelizar, eu vou para a rua, eu vou para o sertão, eu vou para Moçambique, eu vou para os Estados Unidos, sei lá, seja lá onde é que você queira ir, onde você coloque aí como meta. Nesse momento, é momento de você cavar mais fundo, de você expandir suas raízes. Ou seja, nesse momento que você tiver com muita paixão por Jesus, foque em coisas que te dão sustento, sabe? Alimento sólido. Foque em expandir suas raízes, foque em estudar a Bíblia, não aleatoriamente. Eu vou cumprir aqui o plano de leitura e tal, e aí hoje eu leio um capítulo de Efésios, no outro dia eu leio a genealogia de Mateus, e no outro dia eu vou ler Apocalipse. Não, cara, faz uma coisa, sabe, sustentável. Pega um livro inteiro da Bíblia e começa a ruminar, começa a estudar, pega um material de apoio, a gente pode fazer um podcast sobre isso, começa a ruminar sobre isso e aprofundar para que aquilo virem de fato verdades e você pratique aquilo. Então o que você está querendo dizer é que no momento que eu estiver me sentindo mais forte, no momento que eu estiver na empolga, antes de sair, de fazer barulho lá fora, antes de mudar o mundo, antes de virar João Batista comendo gafanhoto e se vestindo de peles de animais, eu tenho que focar no interior, eu tenho que focar na leitura bíblica, eu tenho que focar na oração, eu tenho que focar no jejum, eu tenho que focar nas outras disciplinas espirituais. É uma excelente dica. Exatamente, porque tem gente, o cara se converte e aí ele já quer, não, eu tenho que dar meu testemunho, eu tenho que ir pregar, já estou com a agenda aberta. O cara acabou de se converter, já está ali com a agenda aberta. Não, calma, vai cavar mais fundo, vai se relacionar mais com Jesus, vai ler a Bíblia, vai ler uma teologia sistemática. O crente tem tanto preconceito com teologia sistemática, com teologia. Não, cara, ao invés de você ficar... É como se você estivesse na faculdade, o que acontece com a maioria dos crentes é isso. É como se ele chegasse numa faculdade e ele pegasse uma disciplina do 8º, outra do 5º, outra do 3º, e às vezes ele não passa nem ali pelo pré-vestibular, não passa nem pelo primeiro semestre, as disciplinas ali. Então, uma teologia sistemática, por exemplo, ela vai te ajudar a criar essas raízes de uma forma organizada, entender quem é Deus, quem é o Espírito Santo, como é que ele age, quem é Jesus, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação. Vai aprender de uma forma organizada, isso tudo vai te dar uma base para você se firmar com Deus. O problema é que as pessoas às vezes só estão atrás do fogo do Espírito Santo, e é muito importante o fogo, é muito importante dar rajada de línguas, é muito importante receber dons de Deus, mas vai criar primeiro base. Foca primeiro nos frutos ou no fruto do Espírito. E quer saber de uma? Quem tem sede, bebe água. Quem tem sede, bebe, cai para dentro, bebe água. Quem tem sede não vai correr uma maratona de 42 quilômetros, não. Primeiro bebe água, primeiro se hidrata, para depois sair aí correndo. E falando em maratona, esse é um exemplo muito legal, porque a vida, às vezes as pessoas levam a vida espiritual, a vida com Deus, como se fosse uma corrida de 100 metros rasos. Né? Como se fosse uma corrida de 100 metros rasos, e aí às vezes o cara ali é o mais rápido. Beleza, na corrida de 100 metros rasos, o mais rápido sempre vence. Mas a nossa vida é muito mais como uma ação silvestre. E quem ganha nem sempre é o mais rápido. Além de ser rápido, a pessoa precisa ser constante, a pessoa precisa ter estratégia. Isso. Saber que ali, por determinado momento, é uma ladeira, e aí eu preciso poupar aqui e tal. O cara vai montando uma estratégia, e quem tem a melhor estratégia e a melhor constância é quem vence a corrida. É interessante esse exemplo da corrida, porque uma corrida de força, que 100 metros rasos é uma corrida de força. Você vê que os corredores de 100 metros rasos, eles são fortes, eles são musculosos, porque eles precisam de uma resposta rápida do músculo para que ele percorra aquela distância em o menor tempo possível. Então é algo muito rápido e as pessoas são musculosas. Quando você já fala de uma corrida de 42 quilômetros, não é mais força, é resistência. Então, geralmente, os corredores de maratonas e de meias maratonas, eles são fininhos, magrinhos, porque o corpo, se ele for muito pesado, se ele for muito musculoso, vai pesar muito mais, vai ser mais difícil.
Então, existe essa diferença. E outra coisa, uma corrida longa, não sei se você já assistiu São Silvestre, eles começam a correr daquela disparada, todo mundo vai correndo e tal. Tem uma hora que eles ficam assim, ó, de grupo, quando a galera do Oba, a galera fantasiada já foi embora, e só fica lá realmente quem tá ali para correr, eles ficam correndo em grupinhos. Por que isso? Às vezes eu assisti e ficava assim, poxa, vai, se liberta desse grupinho e se manda, corre. Não sei por que tá aí, com certeza tem alguém que corre mais rápido, mas eles estão ali, ó, no ritmo. Eles estão no meio da maratona e tá ali no ritmo. Quando eles percebem que vai chegando próximo, aí eles dão o sprint final. Mas eles precisam uns dos outros para que eles peguem ritmo, para que eles continuem a caminhada sem desistir. Avistei a linha de chegada, eu sei que falta aqui 2 quilômetros, 3 quilômetros, aí cada um vai dar o sprint final para ver quem chega lá na frente. Unidade, né? Unidade fortalece a constância espiritual. É um segurando na mão do outro, é um correndo, incentivando o outro, e você sozinho, você não consegue nada. Então, se eu puder resumir para você sobre ser firme e inconstante, não é sobre você, não é sobre a força do seu braço, é na força do braço de Deus. Então diga, Deus, coloque em mim mais fome e mais sede da tua palavra. 1 Coríntios 15. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes. Então seja firme, constante e abundante na obra do Senhor. Amém? Chama no PV e é isso. Chama no PV, vamos nos conectar. Palavra de vida para edificar. Chama no PV, uma conversa sincera sobre fé, vida e propósito.